Combinamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera, eu sou Fernando Pessotto e estamos começando o episódio número 35 do Cognamentos Podcast. E você já sabe que por aqui vai ouvir falar sobre saúde mental, sobre cultura, saúde em geral, curiosidades, psicologia e muito mais. Então, se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, lavando aquela louça, em qualquer lugar que esteja ouvindo e sinta-se em casa. Para começar, dando aquela força pra gente, já segue o nosso perfil lá no Instagram, que além dos posts dos episódios, teremos outros conteúdos e todos serão informados por lá. Aliás, a gente começou a publicar alguns vídeos ali dos cortes do nosso episódio de aniversário, foi muito bem comentado, encaminhado, muitos encaminhamentos, muitos salvamentos ali. Muito obrigado pelo envolvimento de vocês, isso ajuda muito, então não fique de fora, o nosso perfil é o @cognamentos. Você também pode conferir todos os episódios e as nossas dicas do Fale-me Mais Sobre Isso lá no nosso site, no www.cognamentos.com.br. Lá você pode navegar pelos episódios e também acessar os links de cada uma das dicas que os nossos ilustres convidados sugeriram nos episódios. Como você já é de casa, se quiser sugerir qualquer tema aqui pra gente, é só mandar um direct lá no nosso Instagram, fique muito à vontade. Sua opinião é sempre muito bem-vinda. Você também pode escrever um e-mail pra gente no contato@cognamentos.com.br. E chegou a hora daquele pedido especial. Pois é, quando eu falo aqui de nos seguir no Instagram, de nos seguir no Spotify, além de avaliar a gente por lá, eu sei que isso é repetitivo, mas é muito importante para o crescimento e para a manutenção do Cognamentos. Como vocês sabem, todo esse conteúdo é totalmente gratuito e todos esses convidados que gentilmente dividem suas experiências conosco participam de forma gratuita. Mas é claro que manter esse projeto ativo tem custos. Temos o custo de edição, tem custo da arte de capa, tem o tempo de marcar, criar pauta, gravar, postar, enfim, tudo isso gera um custo. Então, se você está achando esse conteúdo relevante, só peço que nos ajude nas redes, pois cada vez mais que as pessoas curtem, avaliam, encaminham os episódios, os algoritmos entendem a relevância do conteúdo sugerindo para outras pessoas. Então, lembra disso? Pô, esse conteúdo é bacana, tá me ajudando, tá ajudando alguém. Eu sei que alguém pode gostar disso. Encaminha para aquela pessoa, marca ela no post, enfim, dá essa forcinha lá pra gente. E desde já eu agradeço todo mundo que tem ajudado a manter esse projeto firme. Você que foi lá, curtiu a publicação no Instagram, encaminhou a publicação, comentou na publicação. Você que começou a nos seguir no Spotify, que deixou lá suas estrelinhas lá para nós, que comentou em cada um dos episódios, que pode ter sido um simples muito bom, um gostei, enfim, né, que encaminhou o episódio pelo Spotify, que aliás já falei para você, gente, não precisa ser assinante para ouvir a gente lá pelo Spotify, tá? É só ir lá, é gratuito mesmo, você consegue ouvir todos os nossos episódios na íntegra, beleza? Enfim, se puder dar essa força, eu agradeço muito. E mais um recadinho aqui, você sabe que nós iniciamos uma super parceria com a Le Plus Studio que está apoiando o Cognamentos. A Le Plus Studio é uma aceleradora de empresa focada em alta performance, que auxilia negócios a aumentarem o seu faturamento por meio de estratégias sob medida, tanto nas mídias sociais como na loja. Então, se você quer divulgar a sua marca, seu nome, seu produto, seu serviço, entre em contato com eles. Pode ser lá pelo @LePlusStudio, você vai falar ali com o meu amigo, com o Abdu, e ele vai fazer uma análise das suas necessidades e projetar a melhor solução para vocês. Não deixe de conferir o trabalho da Le Plus Studio. E lembrando que nós temos um grupo exclusivo lá no Telegram, pois é, em que nós podemos continuar as discussões dos episódios, além de vocês poderem votar em arte de capa, trocar ideia lá comigo e com outros ouvintes, né, e ainda receberem materiais tanto exclusivos como materiais que são citados nos nossos episódios, tá? Então, não fique de fora, basta você acessar o nosso Instagram e lá nos destaques, e lá tem o link desse nosso grupo. Esteja muito à vontade para participar de mais essa iniciativa. E claro, depois que você ouvir esse episódio, encaminhe para aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede.
E este episódio foi gravado há um tempinho atrás, é o meu último relançamento do projeto antigo que a gente tinha, mas como é um filme maravilhoso e como é uma temática, uma discussão muito importante, eu resolvi trazer ele para cá de novo, para a gente ter esse conteúdo vivo ali de novo, para ter esse conteúdo sendo colocado em pauta novamente. Espero muito que vocês gostem, sempre com meus dois mega parceiros aí, o Dani e a Si. Beleza? Então, bom episódio, galera! Então, que se você não assistiu ainda, não olhe para cima. Com certeza teremos spoilers desse filme. Então, se prepare. Se você não assistiu, corre lá assistir, dá o pause, depois você volta aqui. E vamos apresentar os nossos amigos que vocês já conhecem também, que estão aqui sempre com a gente. Olá, pessoal, tudo bem? E hoje falando de um filme que foi sugestão do Dani, né? No primeiro momento que fiquei pareça. preocupada. Achei que ia assistir Rambo 18. Né, ou Velozes e Furiosos 19, né, mas não, foi um puta filme mesmo e a partir de agora eu vou levar mais a sério as dicas de cinema do Dani. Fala pessoal, boa noite galera, pô, que bom estar com vocês, muito legal, boa noite ou bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo esse podcast, né, que você esteja bem. E, pô, galera, muito legal, gostoso de estar junto. Eu tenho a ver que meus colegas me amam, eles me adoram. Eu queria agradecer muitos elogios. Cara, é muito foda. Cara, o pior é que é verdade, eu assumo, cara, eu tenho um péssimo gosto pra filme, eu sempre assumi isso publicamente. Mas, de fato, cara, esse filme, quando eu assisti, galera, puta, eu mandei na hora pra galera. Falei, esse mais um, tem mais um aí que você não vou falar. Mas, cara, entendeu? Esse quando eu assisti, eu mandei na hora, que eu achei muito legal. Cara, muito massa, cara. Esse eu realmente gostei. É difícil, né? Eu chegar aqui, normalmente eu chego com o filme falando, ei, Dani, o que você achou? Uma droga. É uma droga. Hoje eu achei legal o filme. Não, eu achei até estranho quando o Dani sugeriu, falou, ó, a gente tem que assistir esse filme e tal. Falei, cara, deve ser muito bom esse filme. Deve ser muito bom. Ou não, né? Ou não, né? Ou é tipo bem o estilo dele. Mas enfim, eu confesso que eu assisti, logo vou assistir, já mandei as minhas impressões. Falei, gente, mas esse filme é uma comédia, uma sátira ou era pra ser sério? Porque eu não sabia do que se tratava. Cara, ele é muito louco. Aliás, diga-se de passagem, já é o segundo filme mais assistido na Netflix. Né? Real. Já é o segundo filme. Acho que quando apareceu a chamada, eu cliquei nele e assisti, cara. Tipo, foi meio no impulso, assim, e acabou dando certo. Mas eu acho... Porque eu queria começar com isso, porque assim, num primeiro momento, eu não entendi muito bem eu tava achando que era um filme sério. E não que não é, vou dizer meio aqui. Mas tava assim, ele tem a premissa de ser sério. E não tem, né? Assim, é literalmente uma sátira mesmo. Quando eu comecei a falar, não, como assim? O filho da presidente lá é esse cara xaropão. Não tem nenhuma coincidência com o cenário brasileiro, mas não vou entrar nesse detalhe. Mas assim, como é que esse xaropão que desdenha todo mundo? Não, isso é muito caricatura e tal. Aí que eu comecei a me dar um desconforto. Falei, aí no final do filme, o Dani falou, assistam até... Eu achei que... Será que ele achou que era filme da Marvel? Preta. Né? Que tem cena pós-crédito. Tem 2 cenas pós-crédito esse filme, né? Eu falei, cara... Aí eu assisti. Quando eu cheguei no final, eu falei... Desculpa eu ir pro final do filme, gente, mas assim, eu falei, meu, esse filme é muito ruim. Né? Porque não tem nada a ver, e pro futuro. Aí eu entendi, aí eu burro aqui, né? Aí eu entendi toda a sátira, aí eu comecei a repensar, enfim. Achei muito bom o filme, achei que ele tenta ser sério e você não sabe. Inclusive, eu não sei se vocês repararam, mas tem uma cena no filme que aparece a equipe, inclusive, de filmagem. Verdade. E que depois, assim, eu fui até ver isso aí, não, eles deixaram de propósito porque filmaram no meio da pandemia, enfim, queriam registrar esse momento. Mas assim, eu falei, cara, mas que maluquice, né? Enfim, mas vamos lá, vamos fazer a nossa super análise da psicologia, mas sobretudo da ciência, acho que aqui, né? Cara, quando eu assisti o filme, eu também fiquei muito com essa coisa, né? Ele é um filme que ele te prende atenção, né? Porque ele tem de tudo ali. Ele tem... Cara, eu achei ele interessante porque ele tem um apelo político, ele tem um apelo religioso, ele tem uma transformação, né? Uma jornada do herói, vamos pensar assim, né? De um personagem da água pro vinho, do vinho pra água, né? E é muito louco, né? É uma coisa... Eu acho que traduz muito realidades sociais, cenários e realidades sociais, cara. Então, o que me chamou muita atenção no filme foi isso. Porque eu acho que ele traduz muitas realidades sociais que a gente vive, né? Nosso dia a dia, né, cara? Então, tipo,
a coisa do... como a mídia, se a gente pegar só a discussão da mídia, a gente tem que começar por algum canto. Você pode falar da discussão política, da discussão religiosa, da discussão social, da discussão midiática. Cara, como a mídia, por exemplo, né, destrói, né, distorce as coisas, né, cara? A sociedade fútil, a futilidade social, essa coisa do positivismo tóxico, né, que a gente vive hoje em dia de uma maneira, tensa demais, né, socialmente falando, né? Então, ele aborda muitos temas, cara, num único filme. Isso que eu achei muito louco. Ele pega muitos temas diferentes, polêmicos, e ele congrega tudo num filme só. E é uma crítica social fodida, muito louca, assim, e realmente é uma sátira. Muitas horas do filme você para e dá risada. Tem hora que você para e você fica em desespero junto com o personagem, você fala, pô, que merda, cara. Né? Tá louco? Que merda, né? Tipo, é muito louco. Quer dizer, ele falando assim, ó, o mundo vai acabar. Não, fora, cara. De novo, tô dando uma prévia, né, de tudo que acontece ali. Fora a discussão, né, sexista ali, né, preconceito de raça, preconceito de gênero. Uhum. Cara, é um negócio muito louco. Você pega de tudo ali. Quer dizer, é um filme que ele é muito abrangente, com críticas sociais, né? Isso que me chamou muito a atenção. Ele é muito abrangente na proposta dele, com uma crítica social, como ele abrange muitas esferas diferentes. E eu, achei incrível, cara. Incrível, assim, a forma como ele aborda. De uma maneira leve, né? Que ele tenta botar a sátira no meio, acho que para tornar a discussão leve e pontuar coisas polêmicas. Cara, você imagina se ele aborda tudo aquilo de uma maneira pesada, tipo, que realmente conectando você com aquilo. Cara, ia ficar insuportável assistir um filme desse. Insuportável, cara. Se não fosse uma sátira, se não fosse uma pegada meio comédia, assim, quer dizer, com toques de comédia, eu acho, ia ficar insuportável assistir, porque ele perpassa por coisas muito revoltantes, cara. Muito revoltantes. A descrença da ciência. Meu, a descrença, o que a mídia faz? A ciência vai lá e descobre uma coisa. Aí o que a mídia faz para vender aquela ciência? Como ele distorce a ciência, cara. O interesse político nisso é muito louco, cara. Eu achei muito abrangente o filme. Não é à toa que tá nos top aí, né, hoje em dia. Muito massa. Mas desculpa, eu fiquei inflamado com o filme, eu gostei. Não, mas você sabe que essa questão, por exemplo, a atriz, a personagem chama Kate, né? Acho que era Kate o nome dela. É bom, né? A gente vai fazer análise, vai conversar e não sabe nem o nome dos personagens, mas enfim. A Kate, assim, ela que vai, descobre, não sei o que lá, até tem um nome, mas, meu, dá pra perceber que ela não tem voz nenhuma no que ela tá falando, a galera não dá espaço, a galera não dá crédito. Ela vira meme, né? Aliás, ela vira meme, cara. Ela vira meme porque ela é uma descabelada. Não, vamos botar panos. Não é bem por aí. Mano, a mina é estudante de doutorado, cara. Vira meme, cara. Enquanto Randall, né? Randall, acho que é isso o nome dele, do Leonardo DiCaprio. Enquanto ele, que entra no jogo, né? Que era o cara todo despreparado, ele entra no jogo, então vamos jogar o teatrinho aqui. Até que uma hora que ele percebe, né, que a coisa... Mas eu acho que essa... mostra... Tem muito... Quer dizer, o filme não foi feito à toa nessa época que a gente tá vivendo, né? Ele é totalmente de propósito, né? Mas eu acho que, sobretudo, mostra um pouquinho, do ponto de vista da psicologia, eu acho que, assim, esse efeito manada que a gente viu, né? Não só a manipulação... Nossa, lindo. Não vou nem entrar nesse ponto, assim, tudo bem. Mas o efeito manada, assim, de todo mundo ir e pegar pelo emocional, né, quando a menina vai cantar lá, então o foco do problema vira, nossa, ela vai terminar porque ela foi, né, traída ou não, e assim, vira o foco tudo ali, que se dane isso aqui, né? E as decisões, né, como você colocou ali, né, meramente políticas, sem se levar em consideração, enfim, a ciência e qualquer coisa. Mas acho que esse efeito manada, né? E tá em todos os lados, né? No desespero que as pessoas começam a ter depois, né? E não acreditar naquilo, então o que a gente vai fazer agora? Mas tem uma parte ali que quando ele, enfim, quando o Randall vai ficar com a repórter, fala... Aí que eu comecei a entender, eu falei, peraí, mas talvez é uma sátira isso, né? Porque assim, tá tudo muito caricaturado, tá tudo muito, sabe assim, não parece, não que não parece realidade, parece realidade muito na cara. Né? Então, assim, realmente parece que esse efeito manada de vamos ver o que está acontecendo, não se informa, né? Pega aquela manchete, vai dali, boa, e é um pouco do que a gente vê até, como você falou, da manipulação, mas tem outra parte, né? Tem um que manipula e tem um cara que é manipulado. Hoje, com a internet, a gente consegue buscar, né, muita coisa, enfim, eu acho que fica
fica muito na indignação de quando a Kate vira meme lá justamente nesse ponto, né? Eu acho que mostra a loucura, né, também das redes sociais. E como o Dani disse, né, o filme ele tem muitas camadas de leituras, né, assim, econômica, política, social, religiosa, né, e eu acho que e psicológica, né, em termos de comportamento, né, você vê primeiro, né, um assunto super sério, né, e assim, 10 segundos depois, meme, né, as pessoas lidam com isso, não importa o quão sério uma coisa isso acaba se tornando uma piada de alguma forma, né, e como as pessoas pervertem a função daquilo, né, de repente virou o cientista gato, né? Assim, então agora isso é importante, né? Você é um cara interessante para as redes, você vai ser a cara, né? Quando a política, enfim, né? Aceita, né? Esse universo, você vai ser o cara que vai dar credibilidade para todo tipo de tosquice que está acontecendo aqui. Então você tem uma cara, né? Assim, você não vai mandar em nada, mas assim, você é a cara que e ele se deixa levar, talvez até pela inocência de acreditar que uma hora vão ouvi-lo e enfim, né? Mas não, né? E que tipo de atitude você tem que ter, né? Mas assim, isso, assim, uma hora que ele tá ali na rede social, né? Ele meio que puto, né? Falando assim, a ciência conseguiu inclusive o computador que você está escrevendo esse monte de idiotice, né? Mas fantástico. Isso, as pessoas... Com a Covid, a gente viu completamente isso, né? As pessoas falam assim, isso é ciência. Cara, tudo é ciência, né? Tudo é ciência. Se você liga a luz quando você chega em casa, é porque, né, houve um estudo para que isso acontecesse, né? Desde a descoberta da eletricidade, a aplicação da eletricidade, até todos os outros processos, né? Todo esse movimento anti-vacina que a gente está vivendo, né? Cara, assim, a vacina salvou a vida de quantas pessoas? Não, mas hoje em dia a vacina, né? Então, assim, o quão... E tem algo particularmente que me incomoda muito nas redes sociais, e não é só para as redes sociais, mas a rede social colocou uma lente de aumento nisso, que todo mundo é especialista em tudo, né? Uhum. Então, não, imagina, esse herói não, né? Não importa que, assim, né, os caras são especialistas naquilo, estudaram aquilo a vida inteira, tem capacidade técnica para isso, né? Mas você não, mas o seu vizinho diz que mandou um WhatsApp dizendo que, imagina, né? Isso é mentira, isso é holofote, né? Etc. Então, isso é uma coisa altamente perniciosa, né? Porque como que você leva um conteúdo científico de qualidade para que as pessoas tenham conhecimento, no final das contas, numa linguagem que as pessoas consigam achar divertido o suficiente para elas acreditarem naquilo, né? Eu acho que o que assim, a Covid nos mostrou, e especificamente no filme, né? Um pouco o papel do Randall era exatamente tentar transformar o conteúdo de ciência dentro do jornalismo, né, que hoje tem, né, inclusive uma figura que é o jornalista de ciência, né, o comentarista de ciência de alguma forma, de tentar fazer exatamente essa ponte, né, de passar conteúdos de credibilidade, mas que seja minimamente aceitável para as pessoas. A gente chegou nesse nível de ceticismo e de preguiça como ser humano, né? Eu fico pensando hoje em dia, assim, cada vez mais os textões, eu falo assim, textão da internet. Cara, os textões da internet estão ficando cada vez menor, sei lá, né? Quando eu estava no doutorado, os textões eram páginas e páginas de e-mail, né? Quando vinha alguma coisa. Agora são, tipo, 5, 6 linhas que a pessoa tem que, de alguma forma, passar a mensagem dela. Eu acho que tudo isso engloba esse filme, e eu acho muito interessante essa questão do comportamento da pessoa, né? E como assim ela se põe para não acreditar em alguma coisa. Isso é uma outra discussão aí também interessante nesse filme. Sim, o que você falou, a força da massa, quando eu achei genial depois assim que eles traduziram o filme em 2 frases: não olhe para cima, olhe para cima. Ou eu sou hashtag não olhe para cima, ou eu sou hashtag olhe para cima. Exato. Meu, isso é genial, porque assim, genial e terrível, né, na verdade. Tô falando genial do ponto do filme, mas assim, traduz o que você falou do comportamento. Assim, não olha, deixa aquilo lá.
né? Mas, meu, tá vindo. Quando fala qual é a probabilidade, né? Você tá falando que tudo é ciência, né? Se a gente resumir mais ainda, tudo é estatística, né? Então, assim, qual é a probabilidade? Nunca é 100%. Tá, mas, meu, é 99, mas ninguém tá dando bola pra isso, né? Então, assim, acho que você tem o que você falou, né? Eu acho que eu lembro uma vez que você mostrou um meme pra gente, né? Tipo, o cara lá no computador dele descobriu que é tudo mentira. Quer dizer, o cara que estuda não sei quantos anos, só isso e pesquisa e vai atrás, tá mentindo pra você. E ele não tá dando a opinião dele, né? Eu preciso gravar, tinha que ter gravado esse episódio com a minha camiseta. Eu fiz uma camiseta, a ciência não está nem aí pra sua opinião, né? Mas eu acho que é um ponto do que você falou de comportamento. É como assim, eu não quero acreditar. Que se dane, né? Até porque, se acreditar, eu vou ter que assumir a consequência, né? Eu vou ter que assumir a consequência de lidar com isso aí. E eu não tenho o que fazer, né? Ninguém tinha o que fazer. Por isso que eu fiquei confuso. O começo do filme é tão sério, depois ele começa... E agora eu tô pensando aqui, eu acho que essa era a intenção. Eu tava vendo um vídeo agora do Gaveta, né? Ele falando de edição, ele falando de como os caras narram os filmes e tal, como ele quer te deixar confuso, enfim. Né? Ele tava falando do Spielberg, né? Que uma super referência. Mas assim, talvez foi essa a questão. Assim, a realidade é assim, ó, é essa bagunça. Porque cada um tá falando uma coisa, e chega uma hora que muda, a realidade não é constante, né? E o comportamento, ele vai muito nisso, né? Eu achei fantástico, assim, olhando agora, eu tô gostando mais ainda do filme, né? Porque eu acho que ele te coloca numa posição de o que é sério, né? Não é o que você quer acreditar ou não, é isso aí, ó. Você tá vendo isso aí, e é justamente esse ponto, né? Mas a minha opinião, você pode ter a sua opinião, né? Mas olha o que os dados estão mostrando, então, assim, só presta um pouquinho mais de atenção nisso, né? Só que o comportamento de manada vem ali, né? Eu tô junto com a galera, se eu for contra e literalmente eu tenho que assumir um lado, né? E assim, eu tenho que assumir um lado, o que eu faço? Pô, é demais, esse comportamento é uma coisa fantástica. Cara, eu concordo plenamente. Essa ideia, acho que o filme traz um pouco, né, dessa... Cara, é muito complexo. Quer dizer, o cara chega... O cara não tá dando qualquer notícia, ele tá falando, tipo, o mundo vai acabar, velho. Tipo, cara... E tipo, uma conta, é científico. Tipo, eu fiz a conta e, tipo, vai acabar. Né? E é muito louco, assim, né? E o cara, no primeiro momento, ele embarca naquilo, né? O Randall, ele entra, o cientista lá, ele entra naquilo realmente. Ele entende a complexidade, porque é uma coisa grave. Ele é cientista. É uma coisa grave, eles vão nas mídias. É louco como a mídia pega isso e começa a criar. Isso que é assustador, né? E isso realmente é uma coisa que acontece. Né? Primeiro, é o que a gente estava falando, a gente tem que tentar traduzir, olha que louco, as pessoas estão cada vez menos tolerantes a uma notícia ruim. Então eu preciso o algoritmo das redes isso. Não joga isso pra gente, né? Isso, perfeito. Então, cara, eu preciso traduzir aquilo numa linguagem bonitinha para alguém conseguir assimilar aquilo ali, né? Olha como a coisa vai te emburrecendo e vai te mimando, né, cara? Quero dizer, aí, cara, vamos olhar só por esse lado, vai pegar da mídia, que tem um interesse político, né? Quero dizer, o cara, o dono da Apple lá, né? Que não é Apple, né? Malandro. O dono do Google lá, cara. Aquele cara é muito... Cara, achei que ele... Nossa. Quando eu vi aquele cara, eu falei, não, realmente é uma sátira. Não pode ser. Cara, o cara desenvolve um device, ele desenvolve um aparelho lá, um telefone... que ele tipo, eu achei muito curioso as cenas do filme, que eles estão assim conversando assim, ó, nossa, eu acabei de falar isso, mas já caiu no meu celular aqui, ó, vendendo não sei o quê, tipo, ele mal pensou, mal falou, já tá caindo no celular dele, e ele, meu celular comprou pra mim, meu celular comprou pra mim, sem o cara querer, né? Sem eu querer, olha, acabou de comprar de novo, mas por que é literalmente isso, o meu celular comprou pra mim. Quer dizer, se a gente pensar naquela coisa da revolta das máquinas lá, né, do Exterminador do Futuro lá, né, nossa, é muito louco, quer dizer... É Skynet. E aí o cara... É Skynet, cara, entendeu? É Skynet. E o cara desenvolve um negócio um algoritmo que faz isso, já lê a tua mente e é capaz de prever teu futuro. E aí ele, o esporro que esse cara dá no Randall lá, quer dizer, a gente vê um cara aplicando ciência para salvar o mundo e uma galera pegando a mesma coisa e falando assim, não, cara, eu preciso lucrar com isso. Esquece esse negócio. A gente manda lá uma sonda, em vez de destruir o planeta, a gente manda uma sonda, pega os minérios dela, enriquece, a gente vai ser os únicos do mundo. Foda-se, melhor pra gente. Cara, então tem a galera que quer dominar o mundo. Por isso que eu tô falando, é loucura social mesmo. A mídia minimizando o fato. Aí, essa galera que minimiza se beneficia do minimizar para poder
ter benefício próprio, tipo, ok, mano, deixa todo mundo iludido ali, a massa iludida, que é uma coisa qualquer, porque eles vão morrer mesmo e vai sobrar só a gente. Quer dizer, aquele papo é de eugenia fodida, assim, né? Aquela conversa de eugenia violenta, né? E, cara, é uma coisa... É alucinante, assim. Se você parar e pensar que isso... A gente vive isso. Cara, a tecnologia já chegou num patamar que isso é totalmente possível, isso acontece. Você mal falou uma coisa aqui, seu celular te manda uma proposta de compra. Isso já está acontecendo. Entende? E você acha difícil que tenha pessoas daquele tipo? Estou falando, o assunto é sério, cara. Você acha difícil que tenha pessoas que pensam daquele jeito e que não se beneficiariam de outras coisas? Mano, politicamente falando. Olha a as vacina, pessoas que exemplo. pensam daquele jeito é quem manda no mundo, né? Exatamente. A gente entra aqui numa ideia, né? Direita, esquerda, né? Sim. Sei lá, os empresários daqui que mandam aqui ou ali, etc. Cara, quem manda no mundo são as grandíssimas big corporações. Claro. Os caras que têm trilhão. Né? Esse povo manda no mundo, porque eles têm todas as informações. Eles têm dados. Né? E o nosso comportamento, por mais que a gente queira achar que a gente é super complexo e que a gente, né, sei lá, né, o alecrim dourado que vai mudar de ideia de uma hora para outra, a gente tem padrão de comportamento. E isso é totalmente transcrito em forma de dados, de números, e que está sendo usado há muito tempo. Exato. Por essas grandes big techs, né? Tipo, já tem vários, né, denúncias aí com o Facebook que eles captavam, eles tiram fotos, né? Eles arrumavam um jeito de tirar fotos das suas expressões faciais enquanto você está usando o negócio. Imagina a quantidade de informação, você que gosta de leitura aí, de expressão facial. Você imagina a quantidade de informação que eles têm ali. Eles sabem o que você clicou quando você fez tal expressão facial, que é, né? Tipo, isso é fisiológico, não tem o que mudar, o que mentir. O que você fez depois, para que lugar você foi, o que você falou, os caras têm tudo. Os caras têm todas as informações dos Big Data, todas, entendeu? E eles conseguem manipular o mundo dessa forma. E é engraçado, né? A galera que sabe que dado é importante, né? Exatamente, né? Não é a opinião deles, o dado, eles têm um dado ali. Exatamente. Então, né, assim, é claro que isso é feito, né? O que esse filme fez, na minha opinião? Ele pegou todos esses pontos super importantes, né? O negacionismo, as big techs, né? Colocar o bem econômico, o poder econômico, financeiro de, né, duas pessoas acima do bem-estar de bilhões de pessoas. Tudo isso, eles falaram, olha, é isso aqui que acontece. Só que como o Dani falou, né? Se você faz isso de uma forma muito profissional, né? De uma forma muito chata, as pessoas não assistem e não se engajam. Eles fizeram de uma forma satírica, né? E que é brilhante isso, mas é isso, tá tudo lá, né? Tá tudo lá. E é desesperador, porque a gente está vivendo isso. A gente viveu isso com a Covid, a gente viveu isso com a vacina, a gente viveu isso com a dose de reforço, a gente continua vivendo com a variante Ômicron e a gente está vivendo. Se o negócio está acontecendo, né? Só 600 mil pessoas morreram já só no Brasil, né? E a gente ainda está batendo na mesma tecla de gente que não acredita em máscara, não acredita em vacina. Cara, o que mais precisa acontecer? Tipo, é isso, né? Tipo, o meteoro tá cruzando o céu já, entendeu? Exatamente. O que mais você precisa para acreditar, né? Ele tem que estar aqui, né? Assim, então, eu acho incrível, assim, eu acho que é uma crítica social muito, muito interessante, assim, acima de tudo, uma crítica social e política. Cara, eu fiquei muito aqui, assim, ó, como eu tô te falando, ele aborda uma multiplicidade de temas muito grandes, assim, e é difícil porque ele escracha para você essa coisa de comportamento de manada, né, que o Fê estava dizendo. Então, quero dizer, a galera acompanha aquele discurso, aí de repente tem um pessoal que, cara, é muito bizarro, né, que aí a cantora pop que xinga ela na coisa, depois fica a favor dela e, tipo, a mesma cantora pop começa do nada, não, é verdade, você tem razão, aí faz show com aquilo, não sei o quê, e aí coloca eles na mídia. Cara, fora assim, ó, o quanto que a própria repórter, depois lá, destruindo lá a família dele, enfim, lá, e ele também, ele destrói, né, a própria coisa, né?
Cara, ele é um cara... Ele é aquele típico cientista que ficou a vida inteira no laboratório, Cara, não viu o mundo Dani, nunca. quando eu comecei a ver Cara, esse eu filme, eu lembrei- falei, esse cara é o típico professor de laboratório que só sabe fazer Esse isso. é, cara. Habilidade Só social ficou no zero, laboratório. Zero habilidade social. né? O cara ficou uma vida ali, cara, fechado. Tanto que meio que dá pra entender, dá a entender um pouquinho, mas o cara não tem habilidade social, ele vai falar, ele não sabe falar e não sei o quê, né? Mas assim, isso também é outra caricatura gigante, né, do filme, né? Total. Cara, e é muito louco, que aí ele pega e ele começa a ver aquele mundo lá em que as pessoas dão um pouco de valor assim pra ele. Cara, o cara sempre falou ciência, divulgou ciência e nunca ouviu nada. Quando ele tá ali, o cientista bonitão, porra. Nossa, e de repente bonitão. ele vira o cientista, e ele vira o cara, o sex symbol do bagulho, e aí ele começa a sentir o sex symbol, aquilo mexe com a emoção dele, é louco isso, né? Quer dizer, mexe com um lado dele que nem ele conhecia, e aí... De repente, E ele não tem repertório pra isso, né? Zero pra lidar. Quando ele vê, ele já tá traindo a esposa, já tá fazendo merda, se arrependendo daquilo, mas não consegue evitar porque ele tá sentindo um negócio que ele nunca sentiu. Cara, e é muito louco. E aí, por isso que eu tô dizendo, o que eu acho que vai, o que tem de psicológico? Cara, eu vou te falar assim, ó. O que falta fez a porra do psicólogo no meio do filme? Se você tivesse já parou pra pensar isso? Se tivesse um psicólogo no meio do filme tentando conversar com o Randall e fazer ele entender essa emoção, tentando conversar com essa menina e falar, cara, você tá certa, se acalma, você não precisa virar um bicho grilo geek e dormir com um maluco mendigo na rua lá. Você não precisa fazer isso. Mendigo. O cara é meio hippie, sei lá, dorme um maluco louco lá, cara. Não fala assim do Timothée Chalamet. Né? Eu não sei quem é o cara, velho. É um ator francês aí. Ele que tá no super Duna na moda, também, agora tá no auge. Tá Tá subindo. no auge, não fala assim dele. Pegou o doidão lá, velho, dormiu com o doidão. Velho, mas assim, um cara muito louco, velho, olhando pra cima, assim, viajando, falando uma coisa, doidão. Meu, e ela lá, não, beleza, porque olha que louco. Cara, ela era cientista, mano, isso me chamou muita atenção. Ela era cientista, cara, ela tava falando que o mundo ia acabar, porra. E ela tava certa. E ela tava já trampando no mercado. E, mano, olha o valor da ciência, olha o valor da mulher na ciência. Da mulher, loucura sobretudo, né? total. Uhum. Sobretudo da mulher na ciência. Quer dizer, o cara virou o galã e ela, porra, foi trampar no mercado. Foi tomar ovada dos caras na rua lá e foi, pegar o maluco. O único que acreditou nela foi um maluco, um maconheiro lá na rua. E aí Porque ela tinha, inclusive, o meme dela no skate, né? No skate, né? Os caras estavam mandando valor pra ela, olha lá. O único cara que deu valor pra ela, tanto quanto o Randall, reparou? Então, se a gente tivesse um psicólogo ali no meio, né, pra ajudar essa galera a entender o que estava acontecendo e se centrar e se manter, né? Cara, eu fiquei pensando muito nisso. Qual é o nosso papel social? Já parou pra pensar que a gente entra no meio daquele caos, a gente está tentando minimamente ordenar o caos? A gente não está tentando fazer nada, veja, extraordinário. A gente está tentando ordenar um pouco o caos. Porque aquilo é caótico, beleza? Eu acho que psicólogo, eu fiquei pensando muito nisso, cara, no filme. Tipo, qual é o nosso papel aqui, cara? O que eu faria numa porra dessa? Cara, a gente seria uma voz de ordem, ordenar o caos. Vamos entender da onde está vindo isso, galera, para a gente conseguir ter mais controle e tomar as decisões certas. Você que está aí tentando agir assim, você está agindo por interesse próprio, você é psicopata, certo? Então você que é sociopata, então a gente não pode te ouvir, nem pode deixar você tanto assim no poder. Nesse caso, né? Não, mas não é nem isso, né? Porque como que ele vai te ouvir como sociopata, né? Ele nem vai te ouvir, né? Assim, né? Não me ouviria. Isso também aconteceria lá pessoas, com a Meryl Streep, né? Enfim, tipo, de ser totalmente dominada por ele. De novo, né? Quem manda no mundo, né? Assim, uma das figuras, na nossa cabeça, a figura mais importante politicamente no mundo é o presidente dos Estados Unidos. Ainda, sim, né? Politicamente na nossa cabeça desde muito tempo. E daí a gente descobre o que nesse filme, né? Que não é. Que é quem financia, né, a campanha do presidente dos Estados Unidos e ganha, né? Então, assim, é o dinheiro. Né? O dinheiro. Quem tem dinheiro no final das contas, né? Mas é o dinheiro, né? Assim, né? Entendi. Não, eu fiquei pensando, Sim, porque assim, ó, cara, de novo, a coisa na minha cabeça é ordenar o caos. Porque, vamos lá, diferenças existem. Tanto o grupo dos sociopatinhas que acreditam, não, olhe pra cima. O grupo dos olhe pra cima, né? Que acaba, não tá nada, meu. Essa galera que acredita que
né, que tá tudo bem, que não precisa vacinar não, que é tudo bobagem. Então, essa galera que acredita, né, que tem que olhar para cima, né, acho que essa galera que acredita nisso, entendeu? Velho, eu acho que a grande... que é não olhe para cima, né, o contrário, né? A galera tá negando isso, a galera tá negando. Então, a galera que acredita que... Isso. A galera que não quer olhar para cima, que acha que isso daí é tudo bobagem, veja, essa galera também tem que ser respeitada. A questão é, ok, eu te respeito. Veja, o psicólogo é, acima de tudo, na minha cabeça, um cara que ordena fatos e um cara que consegue respeitar posições, né? Agora, vamos lá. Sempre que a decisão é conjunta, a gente tem que chegar num consenso, né? E aí, velho? Consenso entre aquelas duas posições que é ser o duro, né? Sempre que é uma decisão social, a gente vai precisar chegar num consenso, né? Tudo que faltou ali foi comunicação não violenta, né? Que era um de um lado, um do outro. Sim. Oh, mas você sabe uma coisa interessante? Cara, porque a gente tá falando de comportamento, né? Claro que tem toda a questão do filme, e enfim, depois daquele final, eu falei, não, o que é aqueles bichos, aquelas... Não, para... Aí eu entendi que era sátira, mas... Pô, maravilhoso a aquele questão final. do comportamento. Achei, o comportamento por quê? Uma coisa que me chamou muita atenção, tem aquele cara que é um dos generais... Os caras que levam ele lá pra Casa Branca, aquele cara que era do CSI, inclusive, ele era um dos agentes do CSI, um baixinho e tal. O cara que pega os snacks e cobra, né? Depois ela descobre que era de graça. The snacks are free! Isso! The snacks are free! Que muito tempo depois do filme, ela tá sentada assim, esperando pra ser atendida, pra falar com a presidente, e ela fala, mas você não entende por que ele cobrou aquilo? Tipo... Cara, ela foi jogada numa inércia, numa realidade. Então, assim, fica aí na tua, né? Que, você entende a necessidade que ela tinha ali de falar, chegou, tomaram um chá de cadeira, e ela volta a questionar, mas por que ele cobrou aquilo lá que era de graça, sabe? Assim, mas por que ela tá pensando nisso agora? Essa, pra mim, foi uma das melhores cenas. Eu achei fantástico. Mas porque ela tá lá, né, em cima do capô do carro, tal, olhando as estrelas, fumando um beck, tal, com a tiozinha, falou assim... E daí ele cobrou, gente, os snacks que era free. Né? Eu acho incrível, porque sabe o que é? Eu penso, é a tentativa, né, talvez de uma cientista de tentar fechar uma Gestalt, assim, o que raios aconteceu? Né? Eu não consigo fazer sentido não consegue nesse explicar, universo, né? Mas assim, pra mim foi uma das melhores cenas, assim, toda a sequência dela, assim, porque a Jennifer Lawrence, ela faz muito bem, né, essa pessoa meio brava, assim, né, ela anda muito bem nesse tipo de cena e tal. E daí ela faz umas caras assim... The snacks are free. É incrível. Injuriada, ela tá né? quase morrendo, assim, né? Comendo lá, né? O último jantar, não sei o quê. The snacks are free. Então... Mas, cara, vamos falar a real? É incompreensível mesmo. Quer dizer, é um maluco, né, cara? O cara é doido realmente, né? De ter, o cara chegou e cobrou um bagulho que era de graça, só pra zoar o outro, né, cara? Só pra te ferrar mesmo, né? Realmente é uma coisa dela se sentir injustiçada com o negócio, né, cara? E não entender por que o cara faz uma coisa daquela. Quer dizer, uma coisa idiota dessa, por que você fez isso, né? Realmente, né, cara? Gera injúria. Não precisa ficar tão louco daquele jeito, mas acho que gera uma injúria. Mas acho que essa experiência, eu acho legal isso. Quando eu falando que eu tava vendo essa questão do Gaveta lá, que ele falou do Spielberg, que ele faz você passar pela confusão, ele mostrou umas cenas do Indiana Jones, assim, pra você se sentir mais na confusão do cara, né? Ele poderia só simplesmente pegar uma câmera e fazer assim. É tão caricatura que o filme faz uma caricatura dele mesmo. Porque tem aquela hora que aparece o Chris Evans. Eu não sei se vocês repararam que era o Chris Evans, né? Mas, cara, ele que é o produtor do filme, né? Ele produziu um filme, né? Que é do fim do mundo e não sei o quê. Cara, então vamos transformar toda essa merda num filme pra ganhar dinheiro com isso. E meio que é o que o filme tá fazendo, cara. Né? E ao mesmo tempo que você fala, não, mas é uma crítica social, tá? Mas ainda é um filme falando de uma realidade. Então, assim, o quanto talvez, né, desde um bom tempo, né, a gente tenta achar essas soluções, tá falando do snack é free, então quer dizer, peraí, não faz sentido isso e a gente quer copiar e tentar fazer para tentar dar algum sentido, para se sentir mais confortável, para não ter que lidar com aquilo, né? Então transforma num filme, o filme vai ter uma trilha sonora, vai ser bacana, e é isso aí, né? Então talvez para deixar a coisa mais suave pra gente, né? Cara, é literalmente isso, né, cara? E também, né, assim, como o Fer tava falando, né, do papel da mídia e tudo mais, né, e que um jornal sério, né, tinha decidido
ir adiante, né, fazer um estudo, uma reportagem, enfim, em cima daquilo, uma denúncia, e, cara, não, foi muito ruim nas redes sociais, a recepção disso a gente vai deixar de lado, né, então, também, né, assim, como o nosso comportamento, né, de consumo determina aquilo que a gente acaba sabendo sobre o mundo. Ou seja, o quanto o nosso conhecimento do que acontece por todos os lados tem a ver com o nosso próprio comportamento de consumo. Né? E daí, claro, né, aquilo que as pessoas querem que você consuma, enfim, também, né? Mas eu não sei se vocês já repararam, né? Assim, embaixo da página do UOL, assim, geralmente tem ali, né? Quais foram as notícias mais lidas, assim. E geralmente são umas coisas bizarras, né? Tipo, se algum ator não pagou pensão, né? Se foi preso, né? Ou se terminou com alguém, né? A gente tá falando num momento tão crítico do mundo, mesmo que não nesse momento necessariamente da Covid, mas geralmente tem tanta coisa séria acontecendo, mas o que as pessoas buscam, né? As pessoas, de uma forma geral, buscam futilidades, né? Que, de novo, volta para essa ideia. A gente não quer entrar em contato com aquilo que nos causa angústia, né? A gente repele, isso é evolutivo, né? A gente repele aquilo que é aversivo. E se você ficar o tempo todo muito alterado com o que acontece no mundo, você termina o dia em posição fetal chorando, né? Basicamente é essa. Então, assim, tudo bem, você tem que ter esse equilíbrio, né? Você tem que ter um pouco desse equilíbrio de não ficar o tempo todo muito em cima, de se alienar um pouquinho, mas, assim, também não pode se alienar completamente, né? Exato. Porque o bem-estar como um todo depende da nossa consciência do que está acontecendo, né? Cara, é realmente isso daí, né, cara? Eu acho que esse que é o ponto. Eu acho que a resposta para todas as coisas na minha cabeça, né, tem muito a ver com equilíbrio, né? Quando a gente entra nessa seara psicológica e de opiniões e de diferenças de jeito de ser, né, a gente acaba entrando muito nessa coisa do... Existe um relativismo social, né? Quando a gente joga na conta do respeito, respeito é respeito, para qualquer lado que for, né? E eu entendo que a gente acaba entrando um pouco nessa coisa, né? De, ok, mas é o que você falou, assim, na minha cabeça, tudo tem a ver com equilíbrio. Veja, tudo que você forçar demais a barra, você vai acabar, zoando a vida de alguém. Né? Então, é bom você ser, sei lá, bem-sucedido e não sei o quê, vamos lá. Seria legal eles extraírem minério no asteroide, não sei o quê? Pô, seria. Se não fosse a custa do resto do mundo, seria. Entendeu? Então, de novo, acho que tudo é equilíbrio. É hora de você fazer isso? Puta, vamos ter bom senso, né? Vamos olhar para a coisa e pensar no equilíbrio. Tá, não pode ser só para mim, tem que ser para mim e para o outro. Equilíbrio é um pouco cada um, né? Eu acho que quando é tenso pensar nisso, mas tem muito perfil de pessoa, e a palavra é essa, perfil de personalidade mesmo, que por disposição de personalidade, realmente não vai pensar no outro, vai pensar em si, em primeiro lugar, que se dane, né? E isso está virando, muitas vezes, socialmente falando, sobretudo por essa mídia, né? Sobretudo por essa mídia, está sendo supervalorizado, né, cara? Então você acaba supervalorizando. Eu minimizo os problemas, né? Camuflo os problemas porque eu não posso sofrer, né? Então muitas vezes você acaba, eu acho que a sociedade que quer tudo fácil, né? Você acaba supervalorizando. É mais fácil eu ser egoísta. É mais fácil, e veja, isso vale para tudo. É mais fácil eu não tolerar, cara, um relacionamento. É mais fácil eu não tolerar você. Eu não tenho você de amigo, foda-se, eu vou arrumar outro. Eu não tenho você de esposa ou de esposo, foda-se, eu vou arrumar outro. Entendeu? Então, a gente é sociedade de consumo para tudo. A gente adotou um mecanismo de consumo para tudo. E isso desequilibra as coisas. Porque é muito egocentrado, né? E veja, até por uma questão evolutiva, né? Ser humano, em essência, é sociável, né? Não tem como. É a questão da evolução. Né? A gente não nasce... A gente é a espécie mais frágil de todas quando nasce. A gente depende do outro muito mais tempo para poder viver. Então, tá no nosso... A gente tem que ser mais sociável que as outras espécies, beleza? Para poder sobreviver. E olha que louco, isso trabalha na contramão. Olha como é um discurso social que trabalha na contramão de uma posição evolutiva. Na minha cabeça é muito isso, Lucia. Eu não sei o que você acha. Você que é boa também de psicologia evolutiva aí. Mas na minha cabeça, tudo aquilo é um puta contrassenso, né? Eu acho que é de perfis, de personalidade, a gente estuda isso. Mas eu acho que quando a gente pensa numa questão do que é bom para a vida, porque é bom para a vida é equilíbrio, sempre é equilíbrio. Porque se for demais para você, ou vai faltar para alguém, ou vai acabar zoando a sua própria vida, entendeu? Porque, veja, o demais para você também vai te zoar.
de alimento ao que você quiser, beleza? Também vai te zoar, entendeu? Acho que é um pouco nessa linha que a coisa cai para mim, sabe? Ele joga na sua cara um pouco dessas diferenças sociais, né? E problemas que são muito indissolúveis na sociedade. E o bacana, eu acho, é isso do filme, na verdade, sabe? Se o cara é atento e percebe esse tipo de nuance do filme e percebe a crítica, ele é capaz de parar e falar, caramba, cara, as pessoas estão fazendo isso. Não, veja, com a pandemia é um belo exemplo. As pessoas estão fazendo isso. As pessoas estão usando a mídia, distorcendo as realidades. As pessoas estão usando, né, usando as pessoas simplesmente para o bem que é bom para ela e acabou, né? As pessoas estão distorcendo realidades muito graves ao bel prazer só para se favorecer por uma questão de crença única e exclusivamente, abnegando conhecimento científico, conhecimento preciso, que vai fazer bem para você e para o outro. Então, a gente vive numa sociedade que está realmente nessa beira de loucura. Muita loucura que a gente vive hoje em dia tem muito a ver com essa disseminação, né, social, midiática, né, do errado, porra. Do errado. É uma disseminação midiática do errado. Porque tem que ser mais fácil, porque tem que ser mais vendido. Então, eu vendo qualquer porcaria, que nem você falou, antigamente os textões eram explicativos. Hoje os textões não são nem explicativos, eles são textinhos. Por quê? Porque é tudo lógica de venda. Tem que ser rápido, sair rápido para outro consumir o próximo. Cara, se você começa a se vender desse jeito... cara, se a gente se vende desse jeito, mano, por muito pouco, eu comprei essa caneca, daqui a pouco essa caneca não tá mais boa, eu tenho que trocar essa caneca. Eu comprei esse mouse não tá mais bom, eu tenho que trocar o mouse. E é feito para você consumir, você consome até morrer e você começa a se confundir com as coisas, você também se acha descartável. Você passa a não se dar valor, porque você não valoriza mais nada que você tem. Sabe? Você cria um novo padrão, né? Em cima disso. E eu acho que o que traduz um pouco essa fala sua é a última cena do filho dela lá, sozinho, com o celular, sei lá, fazendo uma live. Tipo assim, cara, pra que serve isso? Exatamente. Fazendo uma live. Eu tô aqui no fim do mundo, aqui, só tô sozinho. Cara, pra você ter ideia. O nível, né, de doentia, de doença que a coisa chega, mas é justamente a caricatura, né? Então, assim, é o polarizar, né? E como você fala da pandemia, o filme traz essa questão, né? Uma situação extrema em que talvez esses pontos que estavam ali, elas começam a se potencializar, começam a aparecer. E aí criam-se esses nichos, né? Voltado para identificação e tal, e que não tem só lugar agora pro legalzinho, né? Que a mídia social te dá, tá? Agora você vai ter que lidar com esse cara que pensa diferente de você, você vai ter que lidar, porque de alguma forma vai estar na sua cara, né? Mas por outro lado não te dá esse suporte, né? De você, por exemplo, elaborar uma estratégia. Quando eu falo de comunicação não violenta, justamente isso. Eu não preciso concordar com o outro. E porque eu discordo dele, não quer dizer que ele ou que eu esteja errado. Isso é comunicação não violenta. Né, eu consigo me conectar, beleza, vamos... Né, e mesmo com ideias bem diferentes, tal, mas o quanto eu consigo ser empático, me colocar no lugar do outro. O filme mostra um pouco isso, assim, né? Dessas conexões frágeis que existem, da própria inabilidade de lidar com as próprias emoções, né? Então, que a gente falou do Randall, né? Que a gente falou da própria Kate, né? Assim, como é que eu lido com isso? Aliás, tem aquela cena, aquela vira meme, eu também vi essa questão de se remeter muito àquele episódio do Brasil, né? Da Natália, aquela microbiologista, né? Que Natália Pasternak. Isso, exatamente. Né? Que inclusive vai ser a minha dica. Ah, é? Então, mas que justamente... Não vou roubar sua dica. Mas que realmente, assim... Não, gente, é sério que eu tô falando. Não, vamos aqui fazer uma piada. Eu sou um cara que brinca o tempo todo. Eu gosto muito de metáfora para fazer em aula, em terapia. Né? Eu uso bastante metáfora, porque eu acho que isso dá uma facilitada em algumas coisas para entender e tal. Mas a hora que ela fala, gente, isso aqui é sério, vocês estão aí dando risada e tal. E meio ela sai e o programa continua. Aí eles, peraí, vamos voltar ao normal. Né? O que ela fez aí foi um episódio e tal. Quer dizer, ela também tinha dificuldade de lidar com a emoção, mas claro, né? Ela tava tentando falar um negócio sério e todo mundo ridicularizando aquela questão. Por N fatores, a gente falou aqui o fato dela não ter voz, dela ser mulher, jogar tudo em cima do cara, né? Então, assim,
Eu acho que tem uma dificuldade, como o Dani falou, né? Se tivesse podia ter um personagem psicólogo, mas aí o filme ia ficar sem graça, né? Ele ia tentar resolver as coisas, ia perder a graça, né? Cara, isso é uma lógica muito foda. Veja, qual o papel da educação nisso, né? Quando a gente pensa em educação socioemocional, que hoje em dia tá em voga aí, né? Cara, eu pensei exatamente nisso, cara. Legal. Cara, o meu pai, ele me ensinava a consertar as coisas. Sabe? Quando eu quebrava a máquina de lavar em casa, o meu pai não comprava outra. O meu pai ia lá, a gente nem tinha condição de comprar outra. Ele ia lá, ele dava um jeito, ele arrumava, ele aprendia, ele não tinha YouTube. Ele abria, ele soltava os parafusos, ele tentava ver o que merda tava rolando e tentava consertar, comprar uma correia, sei lá, o raio. Sabe? Quando eu quebrava o carro. Sabe? E resumindo, até hoje, quando quebra um brinquedo das crianças, ele tenta consertar. Até hoje, quando as crianças pedem um brinquedo para ele vai fazer de madeira. Eu passei o fim de semana fazendo uma cabeça de cobra de madeira com meu filho, para você ter ideia. Entendeu? Cara, por quê? Porque ele queria uma cabeça de cobra. Eu falei, vem cá, a gente vai construir. Porque a gente fazia isso, a gente sempre fez isso. Então, veja, tem isso. Repara, eu tô falando de coisas. A gente tava agora há pouco falando de coisas. Trocar essa xícara, trocar esse mouse. Você não precisa ficar comprando e trocando, você tem que valorizar o que você tem. Veja, quando você aprende a ser feliz com o que você tem, a valorizar de verdade o que você tem, veja, existe uma felicidade nisso muito maior do que você ficar trocando, porque quando você troca o tempo inteiro de tudo, você incorpora a lógica do trocar, você vai começar a trocar tudo na sua vida. Você incorpora a lógica do trocar. Entenda o que eu tô falando? Eu não tô falando que você não tem que ter coisas novas nem nada. Mas, veja, você incorpora aquela lógica. E se você leva isso pra tua vida, pra tuas relações, fudeu, cara. Você não vai estar satisfeito com nada nunca. Não quer dizer não ter ambição. Mas quer dizer, equilibre a sua vida. É o que eu tava falando antes. Não, a chave é equilíbrio, tá ligado? Então, pra mim, o filme te joga isso na cara, assim, sabe? E esse, assim, né, sem querer ser a comunista do podcast, mas... é a lógica do capitalismo. Exato, assim, exato. Qual que é a lógica do capitalismo, principalmente americano? Né? Tudo é descartável, você precisa comprar coisas novas. Funciona, a economia só funciona assim. Né? Você vai lá no mercado, né, nos Estados Unidos, você não consegue comprar um negocinho assim de bala. Você tem que comprar um negócio desse tamanho de bala. Você vai comer um pedaço, vai jogar o resto fora, porque você não vai conseguir mais comer. Né? É isso. Né? É a base do desperdício. E só assim que a economia gira dessa forma lá, porque se desperdiça muito, você precisa consumir muito, tá? Só que, claro, para você fazer com que isso gire, né? Você não consegue fazer com que isso só gire ali no consumo, como o Dani falou. Você começa a generalizar o comportamento, porque é o que a gente faz, a gente sempre vai buscar padrões, né? E é isso. Eu lembro que há muito tempo, assim, ainda dava aula de sábado no Unisal, né, de PPB, então faz realmente um tempinho que já não dava mais aula lá. Tinha uma propaganda, eu acho que era do Trident, mas eram de uns chicletes, né, e que eram assim, vários jovenzinhos e tal, e daí eles perguntavam se eles tinham ficado com, né, uma galerinha, e daí falou assim, e aí, quanto durou? Ele falou assim, um Trident. Ou seja, a relação durou o tempo que os chicletes tava bom. Nossa. Que é minutos, né? Todo mundo sabe, né? Que assim, o chiclete ele dura no máximo 60 segundos na boca, daí já fudeu, né? Então, e eu lembro de eu ter falado exatamente, por isso que eu lembrei, né? Eu falei isso na sala de aula, né? Eu falei, veja só, né? O que esse comercial tá falando pra gente? Que as relações são descartáveis, né? O garoto que eu beijei na noite anterior, ele é descartável como chicletes. E assim, quando a gente vai falar que uma coisa é descartável, a gente quer falar de uma coisa assim, né? Você fala assim, foi um chicletes, né? Tipo, joguei fora, mastiguei e joguei fora, né? Então as relações são como chicletes, né? E daí, lembra que essa comercial foi acabando sendo bastante criticado, eventualmente saiu, e enfim. Mas é isso, né? Porque se a gente quer cada vez consumir, e consumir coisas novas é consumir a excitação de uma coisa nova, né? Quando você abre lá um celular novo, fala assim, nossa, que legal, né? Tirei a película, não sei o quê. Isso vai durar minutos, acabou, né? E as relações também, né? Qual que é o momento que você se apaixona por alguém, aquela pessoa tão super interessante que você não consegue parar de pensar? Ou quando você conhece uma pessoa nova, ela fica tão interessante que ela se torna seu amigo e você também gosta de trocar ideia. Esse momento de excitação, ele dura um tempo e depois isso se acomoda. Mas se a gente, para tudo, quer essa excitação o tempo inteiro, né, a gente vai começar a ficar cada vez mais descartável.
Vai querer As um novo outras padrão, pessoas né? pra gente, né? E as pessoas pra nós, né? Isso aqui, assim, a gente falou, você vai criando um novo padrão. E eu tava pensando agora, que quando o Dani tava falando de inteligência socioemocional, não tem muito criança, né? Pelo menos não me lembro, agora eu não tô lembrado se tem essa galera. Porque me parece que os jovens estão lá preocupados se o cara, se a cantora vai aceitar o cara de volta ou não, né? Essa é a grande questão. Mas, para dizer assim, né? De novo, reflexo social. Hoje se tem inteligência socioemocional na escola, a criança ela estuda, ela entende, você tem disciplina voltada para entender a emoção, para entender que, olha, isso aqui, que ele tá aí divertidamente, né, para ser lúdico o suficiente. Mas uma geração antes não tinha nada disso, né? A gente mesmo não viu isso na escola, né? Mas assim, perceba a dificuldade e como lidar, então. Porque você tem um jeito já condicionado de todo mundo fazer isso, né? Então a gente não sabe lidar. Eu me lembro porque, assim, algumas vezes que eu atendi pessoas, homens mais velhos, por exemplo, homens com mais de 60 anos, já atendo alguns. A fala é sempre a mesma. Eu falo assim, é legal porque eu vejo, e até mais nova, assim, acho de 40 e poucos, meu filho hoje tem aula disso na escola, de emoção, eles discutem, eles conversam. Eu não vi nada disso, eu aprendi no tapa. Né? E não tô de novo, agora é geração Nutella, nada disso. Mas assim, olha, isso aqui é importante também, né? Porque quando você precisar socialmente, não é só a questão técnica, você tem que gerir suas emoções, você tem que saber lidar com isso, até para conseguir interagir com o outro, né? Não tem como você interagir com o outro sem ser mediado por emoção, né? A emoção tá sempre ali. Eu achei interessante, agora eu pensei, eu não me lembro de ter criança no filme, ou ter alguma coisa assim, acho que não quiseram usar tanto, né? Mas acho que não tem, assim, foca muito mais nos adultos mesmo, né? Até os filhos do Randall são mais velhos. São mais velhos, é. Cara, é bem isso mesmo, cara. Eu acho que, na prática, eu penso muito nisso, sabe? No quanto aquilo traz uma reflexão social extremamente importante. Quer dizer, se a gente tá atento à mensagem do filme, cara, a gente tem que tentar, né? Tentar romper um pouco os paradigmas, né? Tentar romper um pouco com esse consumismo desenfreado, tentar, acho que olhar um pouco mais para dentro de si, né? E falar, ok, o que você tá fazendo da sua vida? Que nem o Randall faz no final do filme, né? Então, porra, ele percebe que ele tá fazendo merda. Quando ele vê o cometa ali, aí cai a ficha dele, tipo, ok, era verdade. Não era só conta, não é só ciência calculada, é verdade, eu tô vendo ele, né? Aí a ficha entra na cabeça, ele vai pedir desculpa pra esposa, porque aí olha que louco, né? Olha que a realidade cai na cabeça de verdade, olha que louco que é isso, né? Ciência. Então, quando a gente faz ciência, a gente estuda as coisas por microscópio, a gente estuda as coisas por teste, por estatística, por matemática. E quando a gente faz predições. Quando nossas predições funcionam e a realidade cai na cabeça da gente de verdade, né? Aí você olha e fala, caramba, eu preciso rever minha vida, né? Aí ele vai atrás da esposa, ele vai atrás de fazer as pazes com ela, de reconciliar com os filhos. A própria menina, né? A menina, ela leva lá o ator francês que você gosta aí junto lá, né? Tipo, cara, ela tenta também, né? Estabilizar, né, cara? E veja, aqueles que continuam falando naquele plano doido do não olhe pra cima, negando a realidade, é doido, né? Quer dizer, quem entendeu o que tá acontecendo vai procurar o que é relevante na sua vida. Olha que louco! Vai procurar o que é relevante na sua vida. E você vê duas posturas totalmente diferentes. Todo mundo morre no final, Dani. Sim, todo mundo. A única realidade da vida é essa, galera. E isso é muito massa. Todo mundo morre no final. Isso tem spoiler, né? Cara, todo mundo morre no final. Tipo assim, o mundo acaba, caralho. E aí a menina doida vai para um outro planeta, é comida por um ser que descobre o nome na hora, né? O aplicativo Google já tinha previsto, né? Então deve ser, exato. Então o Google já tinha previsto o nome dela. O maluco lá cai sei lá quando, lá num planeta maluco, vizinho, no fim do mundo, né? Acorda num planeta que já não existe ninguém. Então repara, todo mundo se fode. Né? Tá todo mundo fudido, todo mundo interessante que ali. Assim, né? Tudo com idade avançada já, né? Quero ver como é que vai fazer para dar seguimento, enfim, continuar a espécie raça, humana, né? Exato, é tudo exatamente. Se bem que tem tecnologia, faz tudo inseminação, faz tudo in vitro, né? O Google vai dar um jeito. O tiozinho lá deve ter levado alguma coisa, né? Muitos embriões lá já deve ter levado, né? Cara, e é muito louco, repara. Isso que eu acho que é a maior mensagem, cara. Todo mundo morreu no final, cara. E aí? O que você fez na sua vida? Você vai morrer de qualquer jeito. Se você defendeu o não olhe pra cima, ou se você defendeu o olhe pra baixo. Cara, o que é importante pra você? Aonde o materialismo te levou?
Entendeu? Onde que ele te levou? E aonde que essas relações te levaram? Você é mais afetivo? Você é mais afetuoso? Cara, você precisa de relacionamento? Cara, esse é teu caminho. Não briga com ele. Ah, eu sou um friozão, eu quero que se foda todo mundo. Cara, você vai colher também a mesma coisa. Você vai morrer do mesmo jeito que o outro. O que você vai deixar? Que legado é esse que você quer deixar para as pessoas? O que você deixou, cara? Entendeu? Então, cara, a mensagem que deixa no final, eu acho que a mais desgraçada é a silenciosa, né? A mensagem do final é silenciosa, cara. Porque o mundo acaba. E aí? Você também vai morrer. E aí? O que você deixou, cara? Mas a Cíntia falou um negócio aqui que incomoda muitas vezes, que é provocativo. O cara tem direito de não querer olhar pra cima. Tem, é verdade. Real. Isso é complicado. Quando eu falo de comunicação não violenta, né? Você fala assim, tudo bem, um é mais aberto ao diálogo que o outro. Assim, ele tem direito e acabou. Né? É claro que em certo nível, sabe, a mesma forma que o carinha lá, o cientista lá, o malucão lá, ele usa dados, ele usa ciência para manipular e para sei que lá. A galera que tá tentando falar, olha, gente, vamos compartilhar esse conhecimento aqui, ó. Eu tô falando, não tem o que fazer, o negócio tá vindo para cá. Tem uma possibilidade que é tentar destruir. E isso, gente, isso eu achei fantástico. Temos que ter um herói. Né? E pegaram aquele ator, cara. Aquele ator é demais, cara. Eu achei que ele foi personificado. O cara que faz Como que é o nome daquele... É um filme meio de ficção? Como que é, cara? Ele é a cara do... O Hellboy? Vocês devem saber o filme. O Hellboy? Oi? Hellboy? Isso, o Hellboy, Ele é o cara do Hellboy, né? Meu... Eu adorei aquele personagem, porque ele é o estereótipo. De novo, né? Aí eu já tava convencido de que era, né? Mas até isso, fenômeno de massa. Vamos ter alguém. Exato. Não é só a solução. Meu, não precisa. A hora que o cara fala, mas é só mandar os drones lá, tudo. Não precisa, gente. Não precisa de ninguém, não. Mas tem que ter uma pessoa pra personificar a vitória, né? Então, assim, dar uma cara. Né? Cara, isso é muito comportamento de massa, e é muito assim, essa questão de você tentar transcrever alguma coisa. Assim, não precisa, não tem sentido nenhum em mandar o cara lá. Tanto é que ele vai pilotando os outros são todos sozinhos. Por que ele precisa ir, né? Tipo, não faz o menor sentido. Por isso que eu lembrei. Esse filme me lembrou muito Armagedon, gente. O tempo todo eu falei, cara, isso é Armagedon, só que o Armagedon, ele quer ser sério. Não tem história romântica. Pois né? Eles vão pousar lá pra destruir, né? Vão mandar os mineiros lá, né? Mandar os mineradores pra lá, né? Mas enfim, cara, isso também é um negócio assim, vamos dar um rosto pra aquilo, né? E tipo, o cara quer de gaiato ali, né? Aí o cara fala, mas não é aquele cara que assediou crianças, não sei o que lá. Maltrata as crianças. Você já passou, não sei o que, tá lá atrás. Né? E o cara sobe, né? O cara que tá subindo tá falando um monte de asneira, né? Subiram lá, né? Falando um monte de asneira também. Então, até isso, né? Assim, o quanto essa crítica talvez incomodou muito, justamente por a gente estar vivendo demais essa realidade, né? E entender que, como o Dani falou, questões emocionais, né? Como eu consigo lidar. E assim, o materialismo... Gente, todo mundo gosta de ter uma coisa aqui, coisa ali. A gente não tá falando, né, de... é o purista, não sei o quê. Mas assim, o quanto isso a sua vida orientada a isso, né? Que daí isso... A gente tá falando aqui de questão de psicologia, o quanto isso gera ansiedade. O quanto isso gera a necessidade da realidade do outro. Né? Então você não sabe a realidade do outro, né? Você sabe só o que você vê, né? Então assim, o como você lida com a falta do que você não tem, o como você estava falando dos brinquedos aí. Semana passada eu fiz uma bolinha de meia pros meus filhos, né? Porque eles começaram a jogar queimada né? Agora não estão jogando mais, que agora, enfim, ainda tá chovendo, as pandemia tá forte de novo, eles não estão saindo. Mas assim, eles estavam jogando na outra semana com bola de vôlei. Eu falei, não, queimada com bola de vôlei? Não, é com bolinha de meia. Aí o meu filho falou assim, mas o que é? Como assim bolinha de meia? Eu falei, caramba. Eu fui lá, peguei as minhas, fiz a meia, essa bolinha aqui, ó. Ah, tá. Então, eu acho que é bem essa questão assim, o quanto você é guiado por essa coisa, né? O quanto você consegue se virar, né, com as suas emoções, que não é que tudo vai ser bom sempre, né? Quando consegue lidar com as emoções, tá, divertidamente para mostrar que o medo é importante, que a raiva é importante, que são emoções, não tem bom e ruim, são emoções que vão em diferentes momentos agir, né? Enfim. Mas eu acho que essa questão da educação emocional, no caso socioemocional que a gente está falando,
o quanto ela faz falta, né? Escancarada no filme, mas é o que a gente tá vivendo na sociedade hoje. Perfeito. O quanto essa falta dessa educação, né, de ter acontecido e tal, gera a galera que não sabe lidar com a emoção, né? E aí a galera tudo doente, a galera que, enfim, né, não quero saber de nada disso porque vai me fazer mal. Eu entrar em contato com essa informação vai me fazer sofrer, não sei, então é melhor olhar se... Vamos ver se o casal lá, se os cantores vão ficar junto ou não, né? É mais legal vivenciar isso e ir no show... E, cara, a hora que ela começou a cantar aquela música, você para na letra, eu não lembro agora, eu me lembro que na hora que, assim, é uma letra medonha, assim, cara, medonha, ela falando um monte de coisa. Cara, realmente, tá, mais uma vez eu entendendo que é uma sátira do filme, né, mas enfim. Mas, assim, fazendo uma provocação. A gente descobre que daqui a 6 meses a Terra vai acabar. O que vocês fariam? Eita! Como vocês passariam esses últimos 6 meses sabendo que, tipo, acabou? É isso, 6 meses. Acho que eu faria o que eu faço. Olha, assim, honestamente, eu acho que eu faria o que eu faço. Talvez o que eu faria só, acho que eu ia tirar um pouco o pé. Provavelmente. Provavelmente eu ia trabalhar um pouco menos, cara. Mas isso é o que sempre me cansou na minha vida. Trabalhar demais é o que sempre me cansou. Mas, cara, eu acho que eu só iria trabalhar um pouco menos. Eu acho que eu ia considerar continuar. Acho que conversando com as pessoas, ia continuar junto com a minha família, com os amigos que eu amo. Pra mim isso é o mais importante, cara. Eu faço tudo que eu amo, cara, assim. Então, eu nunca tive... venderia tudo, ia viajar pra França e tal. Cara, o Dani ia pegar uma prancha e ia pra praia. Eu provavelmente ia fazer isso aí. Eu acho que ia surfar pra caralho, assim. Tipo, conversar com uma galera e surfar pra caralho. E tá perto das pessoas que eu amo. Mas assim, é isso. É muito difícil, porque assim, a gente faz uma pergunta, assim, você fala, como que é a sensação de finitude, assim? Você sabe que existe essa sensação de finitude. Você sabe que tem, né? Um dia vai acabar. Mas, cara, é daqui 6 meses. E tem até os minutos, né? Ela tem cronometrada, a dieta. Ela é cheia demais. Eu tô usando um aplicativo de dieta aqui. Achei ferrado demais. Mas assim, cara, como é que você faz? Como é que você sabe lidar com isso? Aí a gente tá falando aqui de habilidade socioemocional. Pô, eu não sei se você teria muito estômago pra lidar com isso não, assim, de verdade, assim, eu teria muita dificuldade de lidar com a informação. Eu falei, não, cara, 6 meses é pouco, não dá, 6 meses não dá pra... Não dá, tem muita coisa pra fazer, né? Cara, eu não sei, de verdade, assim, é maluco essa pergunta, assim, aí sim fomos surpreendidos novamente, Bom, né? Eu acho que eu faria mais ou menos o que o Dani tá falando, assim, né? Tipo, ia ficar próximo das pessoas que eu amo o máximo que eu poderia, né? Ajudaria uma galera que eu ainda pudesse aí, né? Entendi alguém aí e tal, ajudando. Ia, sei lá, acho que fazer coisas que eu nunca fiz também, que sempre tive vontade, comer umas coisas que eu nunca comi, que eu acho legal. Eu ia quebrar a dieta, pegar cara. onda, hein, mano? Eu ia quebrar a dieta. Muito. Eu vou te ensinar a pegar onda, hein, Cis? Pegar onda. Pegar onda, nadar, né? Já que eu não sei nadar, né? Tipo, eu aprender a nadar. Acho que eu ia tentar fazer umas coisas desse tipo, assim, talvez ter um estoque de frontal aí, para os momentos em que começa a bater muito, oxi, falta um mês, peraí, gente. Né? E respirar e tal, e eu acho que é isso, assim, né? Porque a gente tá falando muito, né? Porra, a galera se negou a ver, mas deve ser horrível, né? Você ter essa notícia. A gente sabe que, infelizmente, às vezes as pessoas têm, né? Assim, descobrem uma doença terminal, aquela coisa, assim, que é desesperador. Mas acho que nessa situação em que, tipo, tudo vai acabar, todo mundo vai junto, daí eu acho que daí todo mundo na mesma vibe, você só cuidar um do outro e viver a vida e curtir mesmo, assim. Acho que seria isso, assim. Ia ser difícil, hein, de administrar. Cara, eu vou ser muito sincero. A pandemia, cara, assim, tá aí, né? Olha a dificuldade. Né? Lá no começo, a gente administrando o Nexo, pô, as pessoas precisam ser atendidas, mas elas não podem vir. E aí, eu sei que é lá. Né? Acho que tem toda uma questão de lidar com algo que a gente não faz a menor ideia de pra onde vai ir. Vai durar uns 3, 4 meses aí, né? Estamos aí no 2º ano firme e forte, né? Então, assim, é maluco demais, né? E a gente tá falando da música, eu achei a letra aqui, ó. Cara, é muito pior do que eu pensava, assim, na hora você tá envolvido ali, né? Mas, ó, nós realmente estragamos tudo dessa vez, está tão perto, eu posso sentir o calor. Você pode agir como se tudo estivesse indo bem, mas isso provavelmente está acontecendo no tempo real. Comemore, chore, ore o que for preciso para superar a bagunça que fizemos, porque o amanhã nunca vai chegar, basta olhar para cima. Desliga essa merda de Fox News
Porque você está prestes a morrer como todo mundo. Cara, só que eles fazem disso ao mesmo tempo, que letra, mas ao mesmo tempo eles estão fazendo um baita de um show, uma produção, com luzes. Não faz o menor sentido, né, cara? Não faz o menor sentido, cara. Assim, os caras estão comemorando, não. Né, vamos focar no que importa, né? Cara, muito louco, bem aí. A coisa vai muito por aí, né? O filme é um filme que ele te provoca bastante, cara. Eu acho que eu deixaria a mesma pergunta pra galera. Sabe assim, a pergunta que a Cif fez é uma pergunta legal. E aí, se acabar, você ganhar? E talvez isso leve a uma pergunta, se você ficar como eu aqui, eu não sei, acho que eu ia ficar deitado em posição fetal, né? Mas assim, o que é importante então pra você, né? Já que talvez é esse o ponto que as pessoas iam tentar, né? Assim, eu ia tentar ficar com quem eu gosto, claro, minha família, tal, né? O que é importante pra você, né? Então assim, e aí pensa no seu comportamento. É com isso que você tá hoje empreendendo o seu tempo, é com isso que você tá, né? Isso é realmente o foco, né, do que você tem feito hoje, né? Acho que isso é uma boa reflexão, né? Fale-me mais sobre isso. Muito bem, gente. Então vamos aqui encaminhando para o final. A gente tem dicas? Eu tenho aqui uma dica, eu vou começar aqui. A minha dica, na verdade, olhando esse filme e tal, me fez muito lembrar de como que eu fui gostar de ciência, como eu potencializei a minha curiosidade infantil, que foi com o mundo de Bikman. Né? Sempre adorei o mundo de Bikman, eu acho aquilo, assim, eu mostro pro meu filho. Essa semana mesmo eu tava com medo, à noite, tava ouvindo barulho, eu lembro, tem um episódio que fala que por causa da dilatação, a casa, né, os móveis contraem, né, então assim, faz um barulho. Deixa eu mostrar pra ele, foi fantástico, eu mostrei pra ele, no outro dia ele dormiu sozinho à noite, cara, demais, funciona, ciência funciona, tá vendo? Mas assim, se você não conhece o mundo de Bikman, é meio antiguinho já, né, o Paul Zalum, ele até hoje, inclusive ele esteve em Campinas há uns anos atrás, né, num evento aí de cosplay. Eu não pude ir, infelizmente, tava dando aula, né, mas enfim. Mas vale muito a pena, ele não tá em nenhum streaming, infelizmente, então você consegue ver alguns episódios no YouTube com uma péssima qualidade de vídeo, mas enfim. Mas tem 3 episódios novos, assim. A Blizzard contratou ele para falar de uma extensão de um jogo e tal, então vale a pena. Se esses 3, ele já tá agora um pouco mais velho, obviamente, né? Mas vale a pena olhar. Quem não conhece, vai atrás do mundo de Bikman, que quem é curioso pelas coisas vai gostar. Bom, a minha dica de hoje é uma cientista, microbiologista, e que fez muito esse papel de divulgar informações. Ela já fazia antes, mas isso se tornou mais forte agora, né, com a Covid. O nome dela é Nassalia Passenac. Ela tem Instagram, ela tem Twitter, né, e tem um vídeo dela, né, em que ela estava participando como comentarista na TV Cultura, né, e ela perdeu um pouco a paciência, e lembra muito a Kate, né, falando. E daí, né, em cima disso, eu vou colocar aí o link, que é uma entrevista dela no UOL, falando das comparações dela com a Kate. Pô, eu não vi isso, que legal, vou ver. Então, são 5 minutos, dá um pedacinho da entrevista dela em que ela fala exatamente, né, porque assim, ela é ruiva também, né, e tal, e cientista e tal. E é bem interessante que ela comprou, assim, super no bom humor, né, dizendo que ela se via um pouco mesmo ali naquela personagem. E daí, nesse vídeo, tem um pedacinho desse momento dela na TV Cultura, né, no jornal TV Cultura também. Então, tanto, né, para exatamente fazer essa comparação, quanto, assim, informação e ciência de boa qualidade. Ela está sempre falando sobre dados importantes sobre a Covid e tudo mais. Então, ela é uma pessoa interessante de seguir também nas redes sociais, já que a gente vive dentro das redes sociais, que a gente possa seguir boas pessoas que possam oferecer aí informações de qualidade pra gente. Eu sigo ela há um tempo já. Cara, eu vou te falar a real, assim, a gente está perante muita informação na internet, galera. A gente recebe informação o tempo inteiro. A maior habilidade, se você quer saber, e anota isso daí, porque isso é uma profecia, beleza? Isso é uma profecia, tá? A gente tá falando de ciência, o Dana vai aqui falar de profecia. Vamos lá. Eu tô fazendo uma profecia científica, cara. Assim, pode vir na minha que você passa de ano. Cara, o lance é assim,
eu falo isso para os meus alunos, eu falo isso a todo mundo. Cara, cada vez mais, galera, o conhecimento está na rede. Cada vez mais você tem boas aulas na rede, você tem boas aulas no YouTube, você tem muito conhecimento, que nem a Cíntia começou até falando, disponível na internet, muita informação. A grande questão é assim, se você não souber avaliar a fonte e não ter criticidade com a informação, veja, cada vez mais senso crítico vai ser uma ferramenta útil para a gente, cara. Porque antigamente o professor na faculdade tinha o senso crítico e tentava ele selecionar o conteúdo para te passar que era o melhor conteúdo daquele tipo de coisa, que tinha mais base científica. Hoje em dia, com tudo aberto, né, o conhecimento que mais vai fazer diferença para você conseguir não ser pego de surpresa por charlatão, galera, é metodologia de ciência. Então, cara, aprendam metodologia científica. Se você entende método científico, você classifica qualquer coisa. Você consegue entender o que é científico e que discurso é balela, né? Em tudo que você tem tá uma base, inclusive, para questionar, né? Eu acho que é isso, né? A ciência pra questionar, cara. Isso. A ciência pergunta, traz pergunta, né? É menos resposta e mais pergunta, né? Menos resposta, mais pergunta. É justamente não ter verdade final, né, Dan? Exato, exatamente. Muito bem, gente. Então é isso. Temos um programa aqui. Muito obrigado. Pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu, galera. Abração. Falou.